Na versão branca ou roxa, o repolho surpreende. Ele rende bastante e dura um tempão na geladeira. E aí que já vai uma dica de planejamento alimentar. Inclua o repolho na sua lista de compras lá no início da semana e tenha certeza que você terá um vegetal ainda muito bom para o consumo no fim da semana. E se você não tem muitas ideias com repolho, já vou avisando que ele funciona muito bem para saladas, diversas saladas. Ele funciona muito bem com refogado, até mesmo assado, e rende muitos e muitos acompanhamentos super legais. Ele tem uma textura bem firme e por isso ele vai muito bem em sopas também, porque ele não se desfaz assim como um caldo. Então ele realmente dá aquela sensação de saciedade e faz com que a sua sopa rende bastante. Ele funciona muito bem com sabores doces, como frutas, uva passas, abacaxi também funciona muito bem. E também ele funciona bem com sabores um pouco mais fortes, como gengibre, como um molho com aceto balsâmico. Então fica muito fácil de criar com repolho. Na culinária oriental, o repolho brilha nos refogados com shoyu. E já na culinária árabe, o repolho funciona como aqueles charutinhos, onde você usa a folha inteira do repolho e faz um recheio super gostoso. Na hora de escolher o repolho, o que a gente tem que avaliar é se as folhas estão bem juntinhas umas às outras. E se a casca dele, as folhas estão bem íntegras, sem manchas, sem muito cortes também. E é muito importante também que a gente veja se o repolho está com um aspecto bem brilhante, porque se a casca estiver um pouco fosca, já mostra que é um repolho mais envelhecido. Mas o importante é saber que se você encontrar assim, uma casca com algumas manchinhas, alguns machucados, você pode retirar essa primeira folha, onde envolve todo o repolho, e utilizar as outras sem problema. As folhas do repolho são tão juntinhas que na hora de higienizar, vale a pena a gente cortar o repolho e depois a gente coloca em uma solução com água e algum sanitizante da sua preferência, e então a gente retira o repolho da água, porque as sujeirinhas já ficaram ali no fundo daquela água, e aí ele já vai estar bem limpinho para o consumo. Lembrando também que quando a gente vai consumir a verdura ou a folha crua, a gente precisa utilizar uma solução sanitizante e ver aqui a forma de utilização. Então sempre na embalagem vai vir a quantidade que você precisa colocar para o tanto de litros de água e a quantidade de tempo também que você vai ter que esperar para que aquilo fique bem higienizado. Agora, quando a gente vai consumir a verdura refogada mesmo, somente a higienização com água corrente é o suficiente. E a preparação demandar a folha do repolho inteira, aí a gente vai destacar essas folhas do repolho com bastante cuidado para que elas não quebrem e depois a gente vai fazer a higienização. Para armazenar o repolho, o melhor lugar é na parte menos fria da geladeira, então a própria gaveta da geladeira é um ótimo lugar. E ele dura bastante mesmo, bem mais do que uma semana. Inclusive, se a folha que envolve o repolho, a folha mais externa, começar a ficar um pouco murchinha, você pode até descartar essa folha e utilizar o miolo. Porque essa última folha dele serviu como uma proteção do que estava dentro. E os tipos de corte são inúmeros. A gente pode cortá-los em fatias bem fininhas e esse corte é o melhor tipo para fazer saladas. A gente pode cortar também em fatias mais grossas e esse é o meu corte preferido para fazer refogados. A gente pode cortar também em cubos, na verdade super picados, porque como eles são folhas não vai virar cubos, mas vai ficar assim um corte bem picadinho e isso fica ótimo para fazer sopas, ensopados. A gente pode cortar ainda em gomos e essa é a melhor forma para fazer o repolho grelhado, porque no corte com gomas a gente vai tentar manter sempre essa parte aqui do caule em um pedacinho, porque assim as folhas não vão se destacar, se desfazer durante o preparo do repolho grelhado. E claro, a gente pode utilizar as folhas inteiras do repolho, tanto para fazer os charutinhos da culinária árabe, como eu falei,
como também para fazer um hambúrguer. A gente pode utilizar essa folha do repolho como se fosse o pão do nosso hambúrguer e fazer um preparo assim diferente para uma sexta-feira ou um final de semana. Funciona muito bem. O repolho, então, ele funciona assado, ele dá para fazer grelhado, ele dá para fazer em sopas, ensopados, bem cozido. E no cozido é bem legal porque ele não se desfaz, então ele acaba trazendo volume para nossa sopa. Então, se a gente for fazer uma grande sopa e colocar o repolho, não é que o repolho vai se desmanchar, ele tem uma textura bem firme, então ele se mantém bem íntegro, mesmo depois de um tempo de cocção. Nas saladas cru, ele funciona muito bem. E aí a minha dica é sempre usar um molho com alguma base salgadinha, porque isso faz com que o repolho dê uma leve amaciada e a textura dele cru fique melhor pro consumo. Então, se você não conhecia muitas possibilidades com repolho e por isso não colocava ele ali nas suas preparações da semana, não colocava ele no cardápio, espero que vocês se inspirem nas próximas receitas que a gente vai explorar com repolho. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!